Olá, sou o professor José Moreira Soares. Nesse vídeo, vamos determinar que contas devem ser feitas com os coeficientes reais a, b e c da função quadrática f de x igual a x quadrado mais bx mais c, para determinar um dos pontos mais importantes do seu gráfico, que é o ponto do vértice, né? Determinar os valores de suas coordenadas, né? E como já sabemos, o gráfico dessa função é uma parábola, né? E para isso vamos trabalhar as margens da ilegalidade matemática, mas não se preocupe, tudo será feito dentro das leis dessa maravilhosa ciência que é a matemática. Desde que iniciamos nossos estudos com as operações matemáticas, nossos professores nos informaram que é impossível dividir um número diferente de zero por zero, né? Mas nada nos impede de dividir qualquer número por 0,0000 reticências 001, por exemplo. Aqui pode-se colocar quantos zeros você quiser, vamos supor 2 km de zero, né? Que é praticamente zero, né? Então qualquer número pode ser dividido por um número pequenino, como esse, ou outro semelhante a ele, né? E esses números muito pequenos, vamos chamar de epsilon, que é para quando quiser me referir aos números pequeninos assim, eu vou falar apenas epsilon, né? Já sabe que é número próximo de zero, né? Tão próximo de zero que pode ser considerado zero, né? Então, se alguém nos disser que a diferença entre dois números, x1 e x2, é igual a epsilon, podemos concluir que esses números são praticamente iguais. Por quê? Porque o epsilon é praticamente zero. Então podemos escrever que x1 menos x2 é quase igual a zero. Então que x1 é praticamente igual a x2, né? Então quando a diferença entre dois números é muito pequena, esses números são praticamente iguais. É até possível substituir um pelo outro, praticamente, né? Então é com essas ideias que vamos resolver o nosso problema citado anteriormente. Mas antes, vou mostrar uma animaçãozinha que eu fiz aqui no GeoGebra para vocês entenderem melhor a situação. Então aqui está o esboço de um gráfico de uma função quadrática, né? Onde eu destaquei dois pontos, né? O ponto do vértice, a abscissa x do vértice e a imagem f de x do vértice, e um ponto qualquer de abscissa x1 e imagem f de x1, né? Então aqui nós temos essa reta azul, né? Que toca a parábola em dois pontos, né? No x do vértice e nesse outro ponto qualquer, né? E queremos, baseado nessa reta e nesse vértice da parábola, determinar as contas que devem ser feitas com os coeficientes a, b e c. Para isso, é necessário que essa reta azul se sobreponha a essa reta vermelha aqui, ó, que é uma reta de uma função constante, né? E já sabemos que a equação de uma reta, né, tem como coeficiente angular a tangente do ângulo entre essa reta e o eixo x. No caso dessa reta vermelha é zero, né, porque ela é paralela ao eixo x, né, não toca o eixo x, então o ângulo de inclinação entre as duas é zero e a tangente de zero é zero, né? Por isso todas as retas constantes têm coeficiente angular igual a zero. Essa daqui também teria, né, que passa no f de x1, né? E aí, então, queremos que essa reta azul se sobreponha a essa reta vermelha para que essa nossa reta toque também nesse ponto aqui, que é exatamente o ponto do vértice e sua imagem, né? Para podermos fazer esse cálculo, né? Para isso é necessário diminuir essa diferença entre o x do vértice e o x1. Vejam, essa diferença é 5. Se diminuirmos, se formos diminuindo ela, ó, a reta, os pontos, o x1 vai se aproximando do x do vértice e a imagem de x1 vai se aproximando da imagem de x do vértice, ó, né? E quanto mais diminui essa diferença, mais vai diminuindo o ângulo de inclinação entre as retas e ela vai se aproximando da reta vermelha, veja, ó, né? Ó, estamos aí a 1 décimo e já está quase chegando lá, né? Ó, a 9 centésimo, 8 centésimos, 7 centésimos, 6, 5, 4, 3, 2... 1 centésimo, está praticamente em cima da reta. Então é necessário que essa diferença diminua, né? O ideal seria que ela chegasse em zero, né? Que aí a reta é sobrepor, né? Veja, ó. Opa, mas a reta desapareceu. Então é impossível tornar essa diferença zero, mas podemos torná-la tão pequena quanto queiramos. Ou seja, vamos considerar que ela seja um epsilon daquele discutido no início do nosso
vídeo, e determinar o coeficiente angular dessa reta azul quando ela estiver quase sobre a vermelha, né, que vai ficar tão próximo quanto queiramos. Para isso, vamos determinar o coeficiente angular dessa reta azul, nesse caso, que vai ser a tangente do ângulo alfa. Vamos ver como isso poderá ser feito. Aqui está o esboço do gráfico e vamos calcular o coeficiente angular da reta azul dentro das condições comentadas anteriormente, né? Vamos calcular a tangente dessa inclinação dela em relação ao eixo x, né? Esse ângulo é exatamente alfa, né? Então vamos calcular a tangente de alfa. Observe que essa reta vermelha e a reta x são paralelas, cortada pela reta azul, que é uma transversal. Então, o ângulo desse triângulo, segundo triângulo retângulo aqui, vermelho, com a reta azul aqui, é igual ao ângulo alfa, pois são duas paralelas cortadas por uma transversal e eles são correspondentes, né? Então, podemos escrever que esses dois ângulos são iguais, né? E podemos calcular a tangente desse ângulo alfa baseado nesse triângulo retângulo aqui, né? Que tem como vértice esse canto de 90 graus e esse ponto e mais esse ponto aqui que está sobre a reta azul, né? Esses dois pontos sobre a reta azul, né? São os vértices desse triângulo, né? Então, a tangente, como sabemos lá da trigonometria no triângulo retângulo, a tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, determinar quanto vale esse cateto oposto que é o ângulo alfa, né, desse triângulo retângulo. Ora, ele tem o mesmo valor dessa segunda seta aqui, né, que é a diferença entre essas imagens, né? Então, podemos determinar que esse cateto vale a imagem de x1 menos a imagem de x do vértice, né? E esse cateto adjacente ao ângulo alfa, qual é a medida dele? Qual é o comprimento dele? Ora, o comprimento dele é esse mesmo aqui dessa segunda seta aqui, né? Ó, que é a diferença entre x1 e x do vértice, né? Então podemos dizer que temos esse triângulo retângulo com esses catetos, né? Então agora aplicando a definição de tangente, temos que a tangente dessa inclinação alfa, né, será essa divisão, né? Mas queremos calcular esse coeficiente quando essa reta azul estiver sobre a vermelha, ou seja, esse ponto x1 estiver próximo do x do vértice, mas tão próximo que essa diferença seja praticamente nula, né? Então, vamos calcular essa divisão e depois vamos calcular o coeficiente angular. Vamos fazer a primeira divisão, né? Considerando que x1 está tão próximo do x do vértice que um pode ser trocado pelo outro, né? E aí não é proibido fazer essa divisão, né? É permitido, porque essa diferença não vai ser zero, vai ser praticamente zero, né? E para isso vamos utilizar a regra da função e substituir o x1 nessa função e o x do vértice também, né? Aí vamos ter, ó, né? Substituindo o x1, vamos ter ax1 ao quadrado mais bx1 mais c, né? Substituindo o x do vértice, vamos ter que substituir o x do vértice e trocar os sinais. Então aqui o primeiro valor fica negativo, o segundo negativo, o terceiro também com sinal de menos, né? Então vamos lá, vai ficar, substituindo pelo x do vértice, x2 vai ficar ax do vértice ao quadrado, menos bx do vértice, menos c, como está aqui, ó. Agora, se observar, eu posso somar esse c positivo com esse c negativo, que vai dar zero, né? Então vamos fazer isso, ó, né? E também posso somar esses termos semelhantes, né? Reduzir os termos semelhantes, ó, que tem x do vértice, que tem coeficiente A, ó, que tem coeficiente A e coeficiente A. Vou colocar o A em evidência e vai ficar x1 ao quadrado menos x do vértice ao quadrado. Ó. Também posso colocar o B em evidência nesses dois casos aqui, ó, que tem bx do vértice e bx1. E teremos b vezes a diferença entre x1 e x do vértice. E o c dá zero, como já havia comentado, né? Ainda posso fatorar essa expressão aqui, pois ela é a diferença de dois quadrados, né? Posso escrevê-la como um produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então vai ficar a vezes x1 mais x do vértice, vezes x1 menos x do vértice, mais b vezes x1 menos x do vértice, que já estava aqui, né? E agora observe que as duas parcelas têm x1 menos x do vértice, ó, que é igual ao denominador, que é praticamente zero, né? Então isso aqui é praticamente zero, é um número pequenino, é um epsilon, isso aqui também é um epsilon, isso aqui também é um epsilon. Então posso dividir cada termo do numerador por essa diferença, né? Por esse número pequeno, e dividir também o denominador, né? Que aí vou ficar apenas com a vezes x1 mais x do vértice, porque esse aqui dividido por ele mesmo dá 1, esse aqui dá 1, esse aqui também dá 1, né? Mas como estamos considerando que essa diferença é tão pequena, que é praticamente zero, eu posso até trocar o x1 pelo x do vértice, né? E vou ficar com
se eu fizer isso, aqui vai ficar x do vértice, vai ficar com 2x do vértice vezes a. E vai ser 2a x do vértice, né? Observe. E agora, como essa diferença é muito pequena, estamos considerando que ela é muito pequena, podemos considerar que essa reta está praticamente sobre a reta vermelha, né? A reta azul está praticamente sobre a reta vermelha como queríamos, né? Então, se ela está praticamente sobre a vermelha, o ângulo alfa entre ela e o eixo x é praticamente zero, né? Pode ser considerado zero, né? Igual ao da reta vermelha. Portanto, podemos escrever que esse 2ax do vértice mais b, que representa o coeficiente angular da reta azul, tem que ser a tangente de zero, ou seja, igual a zero, né? E aí podemos isolar o x do vértice, passando b para o outro lado e dividindo por 2a, né? Vamos ter 2ax do vértice igual a menos b, e finalmente x do vértice igual a menos b sobre 2a. Então, para calcular o x do vértice, basta trocar o sinal do número real b que estiver na função quadrática e dividir pelo dobro do número a que representa o coeficiente de x ao quadrado. E para determinar a imagem f de x do vértice, o que devemos fazer? Ora, agora está fácil. Basta substituir esse valor do x do vértice na função. Veja. Temos aqui a função, vamos substituir, né? Vamos ficar com x do vértice, a imagem de x do vértice vai ser igual a vamos substituir isso aqui pelo valor de x do vértice. Acabamos de encontrar que é menos b sobre 2a, né, ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Elevando isso aqui ao quadrado, vamos ter um valor com sinal de mais, né? E aqui vai ficar menos, né? Então vamos ter, ó, a vezes, isso aqui ao quadrado, dá b ao quadrado, e 2a ao quadrado, 4a ao quadrado, menos b vezes b dá b ao quadrado sobre 2a mais c. Posso simplificar também esse a com a ao quadrado, vai ficar apenas 4a no denominador, né? Dividindo tudo por a. Então vamos ter que a imagem do x do vértice é b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Somando essas frações, né? O MMC, aí, um denominador comum pode ser considerado 4a, né? E aí é só dividir e multiplicar pelo numerador, né? 4a dividido por 4 é 1 vezes b quadrado. 4a por 2a é 2 vezes b quadrado dá 2b quadrado, né? Mantém o sinal de menos. E 4a dividido por 1, que é o denominador do c, é 4a vezes c, 4ac. Somando ou reduzindo esses dois termos semelhantes, vamos ter que b ao quadrado menos 2b ao quadrado é menos b quadrado mais 4ac sobre 4a, né? E aqui você já vê uma semelhança com algo que a gente faz muito na hora que vai resolver uma equação de segundo grau, né? Parece com quem? Com o nosso famoso delta, né? Da equação de segundo grau, o discriminante, né? Só aparece aqui com os sinais trocados, né? Que o b é com sinal de mais na forma resolutiva e aqui tem que aparecer o sinal de menos. Então vamos colocar o menos em evidência para que isso aconteça. Então temos que essa expressão pode ser reescrita assim também, que é a mesma coisa. Isso aqui é o nosso famoso delta. Então posso escrever que a imagem do x do vértice, na verdade, é menos delta sobre 4a. Então, se você quiser calcular as coordenadas desse ponto importantíssimo, que é o ponto do vértice da parábola, basta fazer essas contas com o coeficiente. Ou seja, as coordenadas de x do vértice será o valor de x, ou seja, do domínio, né, nesse ponto no x do vértice, é menos b sobre 2a. Basta saber quem é o b e quem é o a. E a imagem, que na função pode ser o valor máximo, ou a imagem máxima ou a imagem mínima, é menos delta sobre 4a. E para calcular o delta, basta saber quais são os valores de a, b e c. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.